Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento? E no vídeo de hoje a gente vai falar o que vem acontecendo com o fundo imobiliário HGRU 11. E na verdade o que a gente vai fazer ao longo desse vídeo é um vídeo de atualizações em relação aos outros vídeos que a gente já tem aqui no canal falando sobre o HGRU. Tá, em relação a essas outras análises que a gente fez desse fundo, o que mudou daquele tempo, daqueles vídeos lá até o momento atual. Mas antes de tudo, vamos só falar um pouquinho sobre esse fundo imobiliário. Então o HGRU, ele é um fundo com 2,2 bilhões de reais de valor patrimonial, e esse valor pode subir ainda mais se esse fundo resolver fazer alguma emissão aí ao longo dos próximos meses. Vale aqui ressaltar de que de oficial a gente não tem absolutamente nada que indique que o HGRU possa fazer uma emissão, mas eu acredito muito que se a cota acabar subindo aí uns 5, 6%, ele acabe chamando aí uma nova emissão, isso por decorrência de ele estar acima do valor patrimonial, e atualmente a gente tem vários imóveis muito interessantes negociando a um preço muito baixo devido à alta taxa de juros. Então, como o HGRU é um fundo super interessante e consegue estar acima do valor patrimonial, é factível que ele acabe chamando uma emissão se ele ficar um bom tanto de valor acima do patrimonial e com isso acabe comprando mais imóveis a um preço extremamente descontado, o que para o investidor vai ser muito bom. Esse fundo imobiliário fez o seu IPO lá em agosto de 2018 e ele é um fundo imobiliário de renda urbana. Então ele tem vários imóveis dentro do seu portfólio que são de supermercado, são imóveis educacionais, são lojas de rua e por aí vai. E na verdade o HGRU ele está num momento extremamente interessante de venda de alguns imóveis e com essa venda ele está gerando um resultado adicional para o investidor. Então aqui a gente consegue ver que ao longo do tempo ele foi vendendo várias lojas da Pernambucanas, e vale aqui só destacar o porquê das lojas da Pernambucanas. Lá em 2020 ele comprou um lote bem grande de lojas da Pernambucanas e aos poucos, conforme ele recebe uma boa proposta para vender essas lojas, ele vai vendendo uma a uma. Como ele comprou várias lojas de uma vez só, ele conseguiu pagar um preço muito barato em cada uma delas, porque ele comprou meio que no atacado. E vendendo meio que no varejo, por assim dizer, ele consegue vender a um preço muito maior do que ele pagou lá atrás. E isso vem proporcionando um lucro por cada uma das vendas. Então aqui a gente consegue ver lucro de 5 centavos por cota, de 9, de 8, de 11, de 12, de 7, de 20 e por aí vai. Então basicamente ele não está querendo vender essas lojas, ele não está com pressa para isso. Mas sempre que aparece uma boa proposta, ele acaba vendendo sem problema nenhum. E muita gente pode estar se perguntando, falando, poxa, mas se ele está vendendo essas lojas, ele não está recebendo então menos valor de aluguel? Bem, na verdade sim, ele está recebendo menos valor. Só que qual que é o grande ponto aqui a ser destacado? O valor de venda que ele está recebendo dessas lojas é muito maior do que ele recebe de aluguel. E esse lucro daqui, então na verdade corresponderia a vários anos de aluguel que na verdade ele está adiantando, visto que ele conseguiu vender essa loja. Então está sendo muito interessante para o investidor receber esse rendimento a mais. E vale aqui só lembrar que todo esse rendimento a mais no HGRU é pago no mês de número 6 e no mês de número 12, porque é uma própria gestão da Credit Suisse, que é a gestora desse fundo imobiliário. Então, conforme a gente consegue ver aqui, ele está gerando de receita aqui por volta de 13,7 milhões de reais por mês e a vacância desse fundo imobiliário é muito baixa. Então, o upside, a capacidade do fundo em pagar mais por cota, por eliminar vacâncias, é quase zero, porque a vacância atual do fundo é de 1,1%, é uma vacância muito baixa. Então, na verdade, o que vai acontecer? Esse fundo ele praticamente está 100% locado, porque a vacância está muito baixa, não tem como ele alugar mais imóveis para receber mais aluguéis. Então esse potencial a mais que ele teria de diminuir a vacância acaba que não acontece no HGRU. Isso por um lado é ruim, mas pelo outro lado também é bom. Mostra que os imóveis desse fundo imobiliário são muito bons e tem uma dificuldade muito grande de ficar vago. Então na verdade qual que seria o principal driver de crescimento dos rendimentos desse fundo imobiliário? Qual que seria o principal motivo dos rendimentos que esse fundo imobiliário paga mensalmente subirem? Bem, esse principal motivo, já que ele não tem vacância, é ele subindo o valor do aluguel. Seria pouco a pouco ele conseguir ir repassando a inflação ou até algo a mais acima da inflação no valor dos aluguéis e com isso conseguir pagar mais rendimentos para o investidor. Então não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. E atualmente ele já vem pagando 85 centavos por cota, o que é um valor extremamente interessante. Vale aqui destacar também a rentabilidade histórica desse fundo imobiliário. Então, desde quando ele foi criado, a gente pode ver, comparado ao CDI e ao IFIX,
que é a média de fundos imobiliários, e a gente consegue ver que ele fica muito acima dessas duas médias, porque mostra que realmente que é um fundo muito interessante. E é muito bacana um investidor poder comprar um fundo assim, que mostra historicamente uma rentabilidade muito acima do CDI e muito acima do IFIX, e principalmente é um preço muito interessante, muito próximo do valor patrimonial. Você comprar um fundo assim, pagando 20, 30% acima do patrimonial, acaba que às vezes não é tão interessante assim, você tem que fazer algumas contas para saber se é bom ou se não é. No caso do HGRU, comprando no valor patrimonial, a certeza de que você está fazendo uma boa compra não existe. A gente tem que lembrar que é sempre renda variável, que a renda variável varia mesmo, mas é bom lembrar que a chance de realmente você estar fazendo um bom investimento é muito grande quando você tem um fundo imobiliário que se comporta assim e quando você compra ele muito próximo do valor patrimonial, que é no valor atual do HGRU. Então, quando a gente olha a carteira dele, a gente olha onde é que esse fundo está investindo. Majoritariamente ele está investindo em imóveis, e ele tem também um outro fundo imobiliário, que também é um fundo de renda urbana, que investe em supermercados e não tem liquidez. Então, se você quiser, por exemplo, ir na Bolsa de Valores e comprar cotas do SP VJ, vai ser bem difícil, porque não tem gente vendendo essa cota, dá um rolo muito grande, porque é um fundo com pouquíssima liquidez, pouquíssimas pessoas negociando essa cota, mas o HGRU conseguiu comprar um bom tanto delas, comprou de um player maior, então ele já fechou essa transação com uma outra pessoa a uma quantidade financeira muito grande. Aqui a gente consegue ver que ele tem 300 milhões de reais desse fundo imobiliário, e a gente consegue ver também que ele tem um pouco de outros fundos imobiliários, um pouco de CRIs e por aí vai. E também ele tem uma alavancagem pequena, na ordem de 4,4%, que não é nada a se preocupar também, então a gente nem vai falar aqui nesse vídeo. E aqui a gente consegue ver os imóveis do HGRU por classe de ativo. Então toda a parte que for varejo alimentício é supermercado, e toda a parte que for varejo de vestuário são as lojas da Pernambucanas. E aqui a gente consegue ver que ele tem tanto supermercados quanto lojas da Pernambucanas em vários estados. E olhando aqui também, a gente vê que ele tem alguns outros imóveis que não são da Pernambucanas e nem supermercados, mas também são de varejo no estado de São Paulo. E ele tem também um pouco de imóveis educacionais, que muito provavelmente ao longo do tempo ele acabe se desfazendo desses imóveis, porque não são imóveis tão interessantes assim para se carregar no longo prazo. Não são tão interessantes assim porque, por exemplo, vamos supor que a Pernambucanas aluga lá um imóvel e aí ela resolve sair. Tá bom, para você colocar um outro inquilino naquele mesmo imóvel é muito simples, é uma loja normal. É só você fazer uma reforma aqui, uma coisinha ali, tirar uma coisa aqui, uma coisa ali e tá tudo certo. A Casas Bahia pode vir e assumir o ponto sem problema nenhum, por exemplo. Agora o imóvel educacional, se o inquilino por acaso quiser sair, para você colocar um outro inquilino no lugar, realmente é bem complicado, porque você teria que ter um inquilino que queira assumir aquele imóvel. E não necessariamente esses imóveis sejam tão fáceis de serem convertidos para outros inquilinos que não fossem do sistema educacional. Porque esses imóveis, por exemplo, eles têm um pátio muito grande, eles têm um monte de sala, porque são imóveis educacionais. Você colocar uma loja ali, por exemplo, não faz tanto sentido assim. Você não precisa de tantas salas assim, por exemplo. Então você fazer essa conversão de imóveis educacionais para outros ramos acaba sendo bem difícil, e por isso que eu especulo que o HGRU possa vir a vender esses imóveis educacionais em algum momento. Mas ressaltando de novo, essa é só a minha opinião, não sei direito o que a gestão vai fazer, mas faria todo sentido a venda desses imóveis. E conforme a gente pode ver aqui, a maioria dos contratos do HGRU vencem depois de 2026, tem um prazo médio de vencimento de mais de 10 anos, o que dá uma segurança muito grande para o investidor. E aqui a gente consegue ver o mês de reajuste desses contratos. Então esses contratos automaticamente são reajustados ou pelo IPCA ou pelo IGPM, vai depender de como foi feito o contrato, e esses daqui são os meses onde os contratos reajustam. Então a gente pode ver que a maioria dos contratos vai reajustar aqui em setembro. Então lá para outubro, novembro, pode-se esperar talvez um certo aumento da renda do HGRU. Tem que fazer alguns cálculos para isso, tem que ver melhor, mas não seria nenhuma grande surpresa se isso acontecesse. Então aqui a gente consegue ver que boa parte dos imóveis desse fundo imobiliário são do setor educacional, um tanto de varejo de vestuário, um outro tanto de varejo alimentício, que seriam os supermercados, e mais 3% de outros imóveis de varejo, também de rua. E aqui a gente consegue ver que quase 80%, até mais do que isso, dos contratos do HGRU são contratos atípicos, o que dá uma segurança muito grande para o investidor, enquanto apenas 20% dos seus contratos são contratos típicos.
E atualmente esse fundo imobiliário vem sendo cotado a R$ 124,76. Ele deu uma alta muito grande aqui nas últimas semanas, isso por conta da queda da taxa de juros, não necessariamente a Selic, mas os juros de títulos públicos longos. Então, por exemplo, o Tesouro IPCA+, se você vê a taxa de hoje e a taxa de 2 semanas atrás, você vai ver que a taxa acabou caindo bastante. Isso dá margem para os fundos imobiliários acabarem subindo as suas cotações. Então, se a gente parar para pensar nessas últimas 2 semanas, a gente consegue ver um aumento do preço das cotas de vários fundos imobiliários bem expressivo por conta dessa queda de taxa de juros, que foi atrelada devido ao fato da inflação agora estar bem mais controlada e vai dar margem para o Banco Central agora começar a cair cada vez mais com a Selic. E aqui a gente consegue ver um dividend yield bem alto, mais de 9%, mas vale destacar que esse dividend yield ele não é 100% recorrente, porque como ele está vendendo vários imóveis e gerando um lucro adicional, esse dividend yield ele está considerando a receita dos aluguéis e mais esse lucro adicional que ele teve. Como ele não vai ter sempre lojas para ficar vendendo, não é muito interessante para o investidor considerar esse lucro a mais que ele vai ter com lojas, com a venda dessas lojas, para calcular o dividend yield. Mas aqui no Status Invest, como é uma máquina fazendo o cálculo, ele já soma tudo e está tudo certo. E aqui a gente consegue ver que ele está muito em linha com o seu valor patrimonial, 1,01 para ser um pouco mais exato. Então, fazendo as contas, como esse fundo imobiliário tem capacidade de pagar 85 centavos por mês, a gente vai chegar no preço atual num dividend yield recorrente de 8,2%. Um valor muito bom, considerando a qualidade dos imóveis. Mas e aí, é um bom fundo imobiliário na sua opinião? Deixa aqui nos comentários e eu vou estar recomendando outros 2 vídeos aqui do canal para você. Gente, um forte abraço e até mais!